gente, boa tarde. Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, estamos aqui como sempre, né? Com o nosso programa, cumprimentando a você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. A Prefeitura de Belo Horizonte está anunciando que já desapropriou um terreno na esquina da rua Itapecerica com a rua Dalberto Ferraz. Aquele quarteirãozinho que fica entre a Antônio Carlos e a rua Itapecerica. Ali tinha um ferro velho que comprava latinhas, etc e tal. E a Prefeitura resolveu desapropriar, talvez por um preço muito barato, porque o IPTU devia ser muito barato, né? Desapropriou pelo preço do IPTU, né? Pelo valor venal do imóvel. E agora está anunciando mais 2 desapropriações. E a Prefeitura está anunciando que essas desapropriações vão aparecer no lugar, vão ser construídas no lugar moradias populares. Bem, a gente louva a Prefeitura de Belo Horizonte, né? E eu de vez em quando faço crítica que você não vai resolver o problema de moradia em Belo Horizonte. Eu acho até que você poderia resolver o problema de moradia em Belo Horizonte se você tirasse dos locais que foram invadidos, por exemplo, o anel rodoviário, foi todo invadido, né? Então você tirasse aquele pessoal dali e pusesse numa vila, num conjunto habitacional e etc, direitinho, para dar lugar, né? Para não ter o perigo que representa as moradias à beira do anel rodoviário. Mas eu acho que a Prefeitura faria muito melhor se fizesse da região da Lagoinha. Sabe, os lotes ali na região da Lagoinha são lotes de 700 e 800 metros. Então, se a Prefeitura, ao invés de ter esse travamento da cidade é travada, né? Tudo aqui é proibido. Então, se, por exemplo, pegasse os lotes de 700 e 800 metros que tem ali na Lagoinha, principalmente na região ali da rua Arceburgo, da rua Jaguarão, parte da rua Mariana, aqueles lotes todos ali, muitos estão abandonados, se desse licença para a construção de prédios, né? Os nossos incorporadores pudessem construir ali prédios de 10 andares e etc. tal, você mudaria a face da Lagoinha, né? Essa face de lugar abandonado, de lixo na rua, de morador de rua, você mudaria, né? Mas aí você vai construir moradia popular, sei lá se vai ser uma coisa muito boa, não sei. Eu acho que se você tivesse dado a oportunidade da Lagoinha mudar, com construção de novas moradias, de novos prédios, etc., novos moradores, aí sim, né? Aí você estaria realmente fazendo um trabalho de reativação da Lagoinha do jeito que a gente gostaria. Mas estamos recebendo aqui hoje o Lucas Maroca, editor-chefe da coleção de livros O Menino no Espelho, em quadrinhos, em homenagem ao centenário de Fernando Sabino. As obras foram lançadas durante o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. Ô, Lucas, esse festival de quadrinhos já há alguns anos que ele é realizado em Belo Horizonte. Boa tarde. Boa tarde, Jaci. Antes de mais nada, queria agradecer imensamente a honra e a presença de estar aqui com vocês. Alegria nossa. Falando um pouquinho da cultura, né, do livro e da cena literária belo-horizontina e, por que não, brasileira, já que o festival não é só brasileiro, mas até mesmo internacional. É verdade. Esse festival, esse ano, é a 12ª edição dele, ou seja, então ele já tem uma tradição. É verdade. Ele está circulando aí com grandes nomes da cena, nomes literários, promovendo e trazendo gente do Brasil inteiro para poder participar e promover a cultura e o livro aqui em Belo Horizonte. Pois é, essa coleção Centenário de Fernando Sabino. Exatamente, assim. No ano passado, a gente teve a oportunidade de fazer uma feira na cidade de Itabirito e a gente conheceu o Bernardo Sabino, né, que é um dos filhos do Fernando Sabino. Sei. Conversa vai, conversa vem. Bernardo falou assim, Lucas, quem sabe a gente não faz algum movimento junto, alguma coisa? Eu achei uma maravilha, assim, porque uma editora como a Crivo, que é uma editora relativamente pequena, mas de alma muito grande, nunca tinha editado um grande autor. E a gente, matutando, pensou, por que não o Menino no Espelho e por que não o Menino no Espelho em quadrinhos? O Fernando Sabino tem esse livro especificamente, ele está com 88 edições e centenas de reimpressões. E a gente achou que pegar a coleção
pegar o livro Menino no Espelho e transformar numa coleção, seria uma oportunidade para poder ressignificar essa obra tão canônica e tão presente, né, na literatura brasileira, na literatura infantil e conhecida de todos nós. Qual que foi o movimento? A gente pegou o livro todo, fragmentou capítulo por capítulo e transformou cada um desses capítulos em um livreto. E cada livreto é ilustrado por um ilustrador diferente mineiro. Sei. Então, uma coleção de 12 livros com 12 ilustradores diferentes, dessa obra tão canônica, tão universal, que é O Menino no Espelho, do Fernando E a Sabino. obra foi dividida em capítulos. Exatamente. Assim, O Menino no Espelho tem o prólogo, 10 capítulos e um epílogo. A gente pegou cada uma dessas partes e transformou num livro específico. E cada livro desse ilustrado por um quadrinista da cena mineira. Sim. Então, de alguma forma, a gente não só está inovando nesse sentido de colocar o Fernando Sabino em quadrinhos, como também fomentando essa cena local dos quadrinistas, porque se cada quadrinista faz uma obra, você tem um traço diferente, uma linguagem diferente. A gente está acreditando muito que é uma obra que vem com uma força muito grande para o mercado editorial dos quadrinhos. E com a criatividade de cada artista, né? Exatamente, exatamente. Porque depois, se eu pegar a obra e dar uma olhada, vai ver que cada um tem o seu traço. Cada um faz a sua leitura daquele fragmento do livro do Fernando Sabino. Então, tornou-se uma coleção, embora ela tenha uma homogeneidade, porque é uma obra única, mas tornou-se uma coleção muito particular, porque cada um ali imprime a sua marca. E aí o que acontece que é um diálogo do Fernando Sabino com cada um desses quadrinistas, tornando 12 diálogos do Fernando Sabino com cada mineiro artista desse. Quer dizer, e o aprofundamento da obra dele, né? Exatamente. O aprofundamento, a possibilidade de transformar essa obra tão icônica, transmitir ela numa nova linguagem, que é o quadrinho, e aí, de alguma forma, fazer com que as pessoas revisitem essa obra. Porque a obra não é só para criança. O adulto, a gente testou antes no processo, crianças leram, adultos leram, pessoas mais velhas leram, e todas as pessoas ficaram muito surpresas assim, com como é que está saboroso o livro, sabe? Como que aquele contato é capaz de entreter pessoas das idades mais diversas. Isso é muito interessante, porque eu fico me lembrando aqui, quando você citou aí Fernando Sabino e citou essa obra que vocês estão colocando no quadrinho, fiquei me lembrando de algumas publicações que Minas tinha, que você não deve nem lembrar disso, não era do seu tempo. Eu lembro que eu era garoto e eu lutava todo mês para conseguir uma revista do Cezinho. Era uma revista editada pelo SESI, né, com histórias infantis, com quadrinhos, né? Isso lá nos anos 50, eu era menino, eu tinha 6, 7 anos de idade, e eu brigava, eu lembro que, me parece que tinha alguma coisa da Federação das Indústrias na rua Curitiba, ali quase em frente onde hoje está o prédio da Escola de Economia e da UFMG, por ali que eu achava, eu ia lá e buscava um livrinho do Cezinho, que era um livro do SESI. Tinha um professor Felício, vovô Felício, tinha história do vovô Felício, essas coisas todas que eu fico me lembrando que Minas Gerais já tinha, né, uma participação muito grande nos quadrinhos com essa revista do Cezinho. Os quadrinhos, não é por acaso, assim, que o FIC está em Belo Horizonte, né? O FIC hoje talvez, há quem diga que é o festival literário de quadrinho mais importante do Brasil. Talvez não seja, mas certamente está entre os 2, 3. E não é por acaso que isso está localizado aqui hoje em Belo Horizonte, né, em Minas, por essa tradição tão colossal, tão gigantesca nossa literária. Você tem desde um Drummond, passando por Guimarães Rosa e chegando agora numa Conceição Evaristo, ou seja, é muita força literária. E aí, naturalmente, né, desdobramento dessa literariedade, ela vai para linguagens diversas. E o quadrinho está aí cada vez mais trazendo, né, públicos novos, conquistando adultos. É uma linguagem que chegou para ficar definitivamente, assim. Pois é, eu acho o grande... Como é que anda hoje? Porque a gente que... Eu sei que a leitura de jornal hoje ficou muito restrita. Os jornais não têm mais a circulação que tinham, não circulam tanto
como circulavam antes, etc. e tal. Mas eu, por exemplo, toda vez que eu comprava um jornal, que eu ia no jornal, eu ia lá na página dos quadrinhos, para ver os quadrinhos dos mineiros, né? Muitos se revelaram ali, né? Sim, sem dúvida. Os quadrinhos deixaram os quadrinhos não, o jornal deixou um pouco essa saudade, né? É verdade. Eu vivenciei essa transição e, assim, os meus pais assinavam jornal quando eu era mais meninote, e eu lembro de eu pegando os quadrinhos e olhando Angeli, Laerte, ia ali na Folha de São Paulo, no estado de Minas, e via os quadrinhos também. Mas atualmente você tem... Que sempre foi uma tradição, né? Uma grande tradição. Uma grande tradição, né? As pessoas, às vezes, elas nem liam o jornal, elas abriam somente os quadrinhos. É verdade. Né? Assim, a pessoa não lia nada no jornal, mas ela fazia questão de abrir o quadrinho e dar uma olhada ali. Porque tinha uma ludicidade, trazia uma leveza para o dia a dia. É verdade. Né? Eu lembro, por exemplo, do Enfio, quando o Enfio ainda publicava, era no Diário de Minas, os jornais de Belo Horizonte, né? Ele já publicava os fradinhos dele, né? Né? Era um negócio fantástico, né? Nossa, depois o Fradinho ficou conhecido no Brasil inteiro, né? Ele foi para o Rio de Janeiro, é claro, com uma ampla divulgação, com os grandes meios de comunicação do Rio de Janeiro, que eram os meios de comunicação do Brasil naquela época, né? Os jornais mais famosos do Brasil, né? Tinha os Fradinhos ali do nosso querido Enfio, né? Que marcou época, né? Sem dúvida. E como Enfio, o senhor fala em Enfio, eu me lembrei do Ziraldo, né? Esse nome tão icônico, né? Tão grande da nossa cena. E lembrar que o Ziraldo ele começou aos 6 anos de idade, ele fez o primeiro desenho para publicar num jornalzinho lá de Caratinga, né? Aos 6 anos. Aos 6 anos de idade, né? Quer dizer, a força da vocação é um negócio assim, fantástico. Ele já fazia tudo isso de menino, né? Impressionante, impressionante. Ele já olhava para uma pessoa e fazia uma charge da pessoa, fazia uma caricatura da pessoa, né? Ziraldo é um nome, é um marco na história da literatura brasileira, sem dúvida. Nós vamos continuar falando aqui dos quadrinhos em Minas Gerais e vamos mostrar mais essa coleção, O Menino no Espelho, O Menino e o Homem, né? Uma coleção das histórias do Fernando Sabino. Daqui a pouco a gente vai continuar, mas agora eu vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de lúcia, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de lúcia são antissépticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Daqui a pouco a gente volta, até já. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe. Tem auricedina, analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Hoje, a advogada Juliane Menezes estará assumindo, logo mais à noite, às 19 horas, na sede da Federação Mineira de Futebol, a presidência do Tribunal de Justiça Desportiva, TJD. E é muito significativo porque é a primeira mulher que chega, né, dirigindo o Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, né? Era uma grande advogada, uma grande figura, a gente quer destacar, né? E também hoje o Carlos Mário de Moraes, o dirigente do laboratório Osório de Moraes, hoje recebe da Federação das Indústrias de Minas Gerais, na festa da indústria, né, que vai acontecer hoje no Minas Centro, a homenagem de industrial do ano, né? Fica aqui a nossa homenagem, o nosso abraço ao nosso querido Carlos Mário de Moraes. Seguindo com nossa conversa aqui com o Lucas Maroca, editor-chefe da coleção de livros que homenageia o escritor Fernando Sabino. Vamos falar mais dessa coleção? Vamos sim, assim. Eu vou apresentar um pouquinho da coleção e falar, licença. Seja à vontade. Licença. Cada um dos livretos, a coleção é O Menino no Espelho, né, do Fernando Sabino, esse clássico tão representativo da literatura brasileira, que atravessou gerações. E aí, se a gente se aventurar a perguntar para crianças de 10 a adultos de 40, 50, certamente travaram contato com a obra. Esse aqui é o volume 1, é o prólogo, chama O Menino e o Homem. Ele é ilustrado pelo João Henrique Belo e é um encontro o Fernando Sabino ainda menino
ele tá brincando, né, na sua casa, de repente começa a chover, algumas goteiras na casa espalham água e o menino, o Fernando Sabino menino, se diverte com isso. Quando a chuva acaba, ele vai para o quintal brincar, fazer caminhos na chuva, colocar barquinhos, e aí de repente um homem vem conversar com ele, um homem desconhecido, um homem que ele não sabe quem é. Mas ele estabelece uma relação de muita sinergia com esse homem, uma conversa de criança, conversa leve. E aí no final, esse homem dá um conselho para ele maravilhoso, assim, que é até arrepiante. Quando eu falo, às vezes até eu me emociono, assim. Esse homem, que é o Fernando Sabino, um homem que ele grande, não sabe, pergunta para ele assim, você sabe qual que é o segredo da vida, de ser feliz? E o menino fala assim, não sei. Ele fala assim, pense sempre no outro. Então, com essa frase, esse livro fecha. E aí ele fala assim que, ao longo da vida, ele esqueceu esse conselho, mas que toda vez que ele lembrava, ele era muito feliz. Então, é maravilhosa essa história, né, assim, eu acho que é muito tocante a gente, de fato, pensar no outro, né? É verdade. Esse é o volume 1. O volume 2 é a clássica histórica Galinha ao Molho Pardo, que inclusive tem filmes, tem um filme, um curta-metragem feito. Qual que é a trama, qual que é o enredo? O pai do Fernando Sabino convida o chefe para um jantar, e aí a mãe do Fernando Sabino está pensando em fazer uma galinha ao molho pardo. Mas alguns dias antes desse jantar, o Fernando Sabino faz amizade com a galinha que viraria galinha ao molho pardo. E aí a história toda desenrola nesse processo de eles tentando pegar essa galinha e o Fernando Sabino, menino, escondendo essa galinha. Protegendo a galinha. Exatamente, que chamava Fernanda. Ele batiza a galinha, você vai se chamar Fernanda. E aí o desenrolar da história é que quando o chefe vai, eles não conseguem fazer a galinha, a Alzira, né, que é quem trabalha na casa, faz uma macarronada e o chefe fala, nossa, a macarronada estava maravilhosa, ainda bem que não fizeram galinha ao molho pardo, que eu detesto galinha ao molho pardo. Aí todo mundo engole seco. O menino ajudou o cara a não comer a galinha, a não fazer feio no almoço, né, que lhe foi oferecido. Exatamente, exatamente. Esse é ilustrado pela Clara Pernambuco, também uma ilustradora da Cena Quadrinista de Belo Horizonte. E o volume 3, que chama Canivetinho Vermelho, é o Fernando Sabino saindo do cinema e ele vê um filme onde uma personagem faz milagres. E aí ele começa a querer ter esse poder de fazer milagres. E de repente ele consegue fazer um milagre. E é claro que é uma mistura de fantasia e realidade, mas ao longo do livro ele vai fazendo milagres. Ele encontra com personagens clássicos, ele pede para poder, já que ele pode fazer milagre, ele quer ver o Tarzan, quer ver o Mandrake, vai para o sítio do Pica-Pau Amarelo, até que no final da história ele faz um milagre atrapalhado e aí ele pede para as coisas voltarem ao normal. E elas voltam ao normal, mas ele fala, então era tudo um sonho. Mas dentro desse processo, em um dos milagres que ele estava vivenciando, ele ganha um canivetinho vermelho. Quando ele percebe que tudo é um sonho, ele fala, bom, foi tudo coisa da minha imaginação. Ele vai deitar, na hora que ele bota a cabeça no travesseiro, ele sente uma coisa, quando ele coloca a mão ali, tem um canivetinho vermelho. Ele fala, meu Deus, não era um sonho. Então esses são os 6 primeiros volumes da coleção, tem outros 9 por vir. As ilustradoras já estão convidadas e a gente tem certeza assim, que é uma coleção, né, que vai agradar a todos os públicos e que chega aí diferenciada para o mercado editorial de quadrinhos brasileiros. Pois é, uma coisa interessante porque essa manifestação, né, que o Fernando Sabino, né, conseguiu escrever, traduzir para o livro tudo aquilo que ele sonhou e que imaginou de criança, né, que muitas crianças sonham, imaginam e às vezes não colocam. O Fernando Sabino conseguiu colocar no livro as expressões, o pensamento e o sonho dele de menino, de criança, né? Exatamente, assim, o Fernando Sabino tinha uma habilidade, assim, o Fernando Sabino tem uma frase que é muito maravilhosa. Ele diz que assim que ele foi, né, se tornando adulto, se alguém perguntasse para ele o que ele queria ser quando crescer, ele ia falar que queria ser menino. Ou seja, o Fernando Sabino, esse homem tão emblemático, ele sempre preservou esse menino, né? Ele sempre preservou esse espaço sagrado que é manter o menino com a gente. E, naturalmente, ele levou isso para as obras. Então, ele era um homem adulto escrevendo, mas com um olhar da criança, do menino. E aí ele conseguia chegar em públicos diferentes. É como o caso do Ziraldo, né, que nós falamos aqui há poucos instantes, né? O Ziraldo sempre esteve nele o menino maluquinho, né?
aquele estilo do Menino Maluquinho, né? É. Exatamente. Ziraldo sempre foi um grande homem, um grande artista, mas sempre sabendo a importância do Menino Maluquinho estar com ele. Né? Na vida dele, né? Uma coisa impressionante isso, né? Muito impressionante, sim. Uma marca, um negócio que é como... Eu fico imaginando, né, a figura do Walt Disney, né? Que fez tudo aquilo, né? Que eu era garoto, eu comprava toda semana, e aqui você tinha coleções e coleções de revistas do Walt Disney, o Pato Donald, Mickey, né? Tio Patinhas e tal, almanaque do Tio Patinhas. Aqui você corria léguas para buscar o almanaque do Tio Patinhas, né? Era uma coisa assim fantástica, né? O Walt Disney é uma sumidade. Uma sumidade, né? Assim, imagina um universo, a capacidade de criar do Walt Disney. Né? Que coisa fantástica, maravilhosa, que foi um mundo, né? Exatamente. Né? Um negócio que foi traduzido para o mundo todo, né? E aqui, pela editora Abril, que só existiu por causa das publicações do Walt Disney, né? Exatamente. O Walt Disney se assim eu posso dizer, um império de entretenimento. É verdade, né? É uma coisa assim fantástica, né? Eu de vez em quando fico lembrando assim, né, as histórias. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, que os quadrinhos me fizeram uma coisa muito interessante na minha vida. Porque toda a modernidade que tem hoje, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, na era da informática, né? Essa coisa assim tão voando, né? Que nós estamos sentindo, as coisas mudam todos os dias. Para mim não é surpresa, porque nas revistas do Walt Disney, o Pardal já fazia tudo isso. O famoso professor Pardal. O Pardal já tinha videotelefone, fazia foguete todo dia para levar a moeda número 1 do Tio Patinhas lá para a Lua, para guardar dos irmãos Metralha, aquelas histórias todas, né, que ilustraram assim a nossa infância, né? Então eu fico me lembrando quer dizer, o Pardal já fazia tudo isso, né? Então, a importância do quadrinho, né, na vida da gente, né? Impressionante, assim, como é que, de alguma forma, a fantasia, ela se transforma em realidade, né? E eu vejo tudo isso hoje que nós temos aí hoje, esse avanço tecnológico todo do mundo, né? E eu vi isso nas histórias infantis do Walt Disney. Estava tudo predito ali já. Tudo predito ali, né? né? É verdade. É uma maravilha. Ô, Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui. Desejo que sucesso na sua carreira de editor também, né? E que faça mais coisas, né? Assim, eu que agradeço, né? Me sinto muito honrado de estar aqui hoje e agradeço em nome até do mercado editorial essa possibilidade de a gente estar aqui divulgando o FIC, os quadrinhos e a nossa arte, né? No nome do Fernando Sabino. Foi um prazer, uma honra, muitíssimo obrigado. A alegria foi nossa de estar com você. Agora você fica com o jornal Horizonte Notícia. E um dos destaques são os descontos no IPTU. E ainda você vai ficar por dentro dos principais erros no momento de declaração do imposto de renda, hein? Fique ligado.